Paulo, de perseguidor, tornou-se perseguido, por amor a Cristo. Vida que nos inspira, que encoraja, que nos empurra para a grande missão de encontrar o perdido, lembrar o esquecido, falar da salvação. Paulo nos lembra que todo salvo é um missionário, todo seguidor de Cristo é evangelista, e ele fez isso de todas as formas, por todos os meios, no mundo inteiro, para alcançar a todos, até o seu último suspiro de vida. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Atos dos Apóstolos 20, por gentileza. Queria que você me acompanhasse nessa leitura nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Esse é um texto precioso demais para o meu coração e acredito que seja também para o seu coração. É um texto que muitos de nós pastores usamos para fazer referência à nossa chamada e à nossa missão. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ao longo desse mês, nós, enquanto equipe pastoral, estamos ministrando e sendo ministrados acerca da vida do apóstolo Paulo. E confesso para os queridos que entre os nossos estudos semanais, há momentos que a contrição do nosso coração, ela é tão intensa que nós não conseguimos conter as nossas lágrimas. Antes de ministrar ao seu coração, Deus trata o nosso. Deus nos leva a uma dimensão maior e mais profunda. Antes de trazermos a mensagem ao seu coração, Deus visita o nosso. E a vida do apóstolo Paulo é um grande exemplo para cada um de nós e tem sido um grande exemplo para cada um de nós. Por isso, nessa noite, a partir da ótica e da visão desse homem, chamado pelo Senhor para um grande ministério, eu queria levar vocês, então, a considerar algumas lições que foram partilhadas em nosso coração. Eu queria que você repetisse comigo assim: servir a Deus nunca foi uma opção. Esse é o tema que nós propusemos para essa noite, para ministrar ao seu coração, tanto pela manhã quanto agora à noite. Hoje pela manhã o pastor Marcos Davi trouxe uma bela exposição acerca disso, e hoje à noite eu vou fazê-lo compartilhando com você. Por isso eu queria te convidar ao texto de Atos, capítulo 27. Avance algumas páginas da sua Bíblia, Atos capítulo 27, e deixe a sua Bíblia aberta, ou o seu tablet, ou o seu aparelho celular, o seu smartphone, que à medida que eu for discorrendo a mensagem, nós vamos fazendo a leitura do texto então. Nós leremos hoje Atos 27, os versículos de 1 a 12, os versículos de 21 a 26, 33 ao 41 e do 42 ao 44. Mas não sem antes orar com você mais uma vez. Amém? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa rica oportunidade que mais uma vez o Senhor me concede. A minha oração eu a faço mais uma vez parafraseando João, quando ele diz: importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a palavra do Senhor, assim como diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, que ela venha nessa noite, através do Teu Santo Espírito, visitar o nosso coração e transformar o nosso ser. Por isso, Deus, nós somos convidados nessa noite, pelo Senhor, a uma reflexão e após isso, a uma tomada de decisão. Porque todos nós, quando estamos na Sua presença, Pai, não conseguimos sair dela sem sermos transformados para o louvor da Sua glória. Nós oramos assim, nós agradecemos assim e fazemos essa oração em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nunca foi favorável, ou ela nunca mesmo foi tendenciosa a extremos.
Sempre que nós conceituamos, ou aprendemos, ou aplicamos a palavra ao nosso coração, nós percebemos que ela sempre nos conduziu a um termo, a um senso, a um ponto de equilíbrio. Mas da mesma dimensão que ela nunca nos leva a pontos extremos, ou a maneiras extremas de ser, de agir e de nos comportar, a Bíblia também nunca nos aconselha a passividade. Existem coisas pelas quais, se você concorda comigo, eu e você podemos escolher. Outras, nós devemos, sobre cada uma delas, escolher. O sim e o não definirão uma trajetória de êxito ou, quem sabe, de fracasso. Todas as vezes que nós nos comportarmos ou precisarmos responder o nosso sim ou o nosso não, é que vão definir se estamos caminhando na direção certa ou não. Por isso a Bíblia sempre nos chama a um ponto de equilíbrio. Quando eu vou ao texto de Eclesiastes, capítulo 7, os versículos 16 e 17, o texto diz assim: não seja nem justo demais, nem sábio demais. Ele diz: por que você destruir-se-ia a si mesmo? Tampouco seja perverso demais, não seja tolo, porque morrer, diz ele, antes da hora. Isso não justifica a ausência de um posicionamento. Na realidade, ele quer nos levar ao termo de uma decisão sensata, de uma decisão coerente, de uma decisão concreta. Quando eu chego ao texto de Provérbios, capítulo 30, no versículo 7, ele vai dizer assim, fazendo uma petição ao Senhor: segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário, porque se eu ficar rico, pode ser que eu negue o Senhor e pergunte quem é o Senhor, e se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome de Deus. Por isso, quando eu olho a palavra e a expressão do apóstolo Paulo e a sua vida e o seu serviço, isso me remete a uma vida de completa dependência e de completa coerência diante do Senhor. Porque Paulo vai usar uma expressão no grego, a palavra doulos, que no grego significa escravo, porque um servo, ele tem liberdade de ir e vir, ligar-se a um ou a outro senhor, mas ao contrário disso, o escravo, esse não tem vontade própria, a sua vontade é fazer a vontade do seu senhor, assim como diz o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 6, como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Por isso o convite da palavra e do apóstolo Paulo é para que sirvamos ao Senhor agora, entendendo o princípio da escravatura ao senhorio do Senhor. E esse sempre foi o grande marco da vida de Paulo. Antes da conversão dele, foi a sua expressão no judaísmo. Após ela, foi a sua expressão, ou tornou-se a maior expressão na igreja. Foi isso que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, pois em nada tenho a minha vida como preciosa. Atos 20, 24, Filipenses 1, 21 vai dizer, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, a vida dele toda ela, ou em toda ela, quem a norteia é o Senhor, é o servir ao Senhor, é o aplicar a sua vida a Ele, é devotá-la na completude para servir, para demonstrar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Paulo nunca conseguiu se perceber sem Deus na sua vida e sem trabalhar realizações a partir dele. Mas ser servo não é também uma obrigação, no sentido de pesar. Agostinho tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, quanto mais servos de Cristo somos, mais livres nós nos sentimos. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita, disse ele. Por isso, queridos, quando eu olho para o texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele diz assim, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e somente após isso me siga. Quando eu chego ao texto de Mateus capítulo 4, versículo 19, o texto diz assim, Jesus lhe disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Quando eu chego ao texto de Lucas, capítulo 9, no versículo 62, ele diz assim, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Por isso, servir a Cristo não é uma opção.
mas também não pode ser uma obrigação. Eu faço voluntariamente, entendendo o seu senhorio e a razão dele na minha vida, porque a partir da minha conversão, ele se torna a minha vida. Gálatas 2:20 diz: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A razão do meu viver agora está completamente nele. Nada acontece na minha vida sem que ele seja a razão, sem que ele seja o princípio, sem que ele seja o desenvolvimento, sem que ele seja o fim de todas as coisas. Por isso, tem uma frase para você, e os queridos devem postá-la aqui para você ver. O verdadeiro discípulo de Jesus não espera condições favoráveis para servir ao próximo. As circunstâncias não podem jamais determinar quando devemos ou não amar. Você pode ler comigo essa frase? Por gentileza, eu vou começar e você continua. O verdadeiro discípulo Por isso, queridos, não pode haver impedimentos ao serviço, não pode haver impedimento ao estender a mão, não há justificativas, ainda que possam haver muitas explicações. O servir a Cristo está condicionado apenas à cruz e não apenas à satisfação ou prêmio humano qualquer. Servir a Cristo é a razão da nossa vida, é a razão do nosso ser, do nosso querer, do nosso desejar. Por isso, servir a Cristo muitas vezes pode ser explicado por alguns, na realidade, o não servir e termos muitos motivos, mas nunca será justificado não servir a Ele que se entregou por mim e por você. Por isso, nessa noite, queria tirar algumas lições a partir desse texto de Atos, capítulo 27, sobre servir a Deus, nunca ser uma opção. Porque, em primeiro lugar, você pode advertir, mesmo quando não quiserem ouvi-lo. Por isso, o servir a Cristo nos dá essa possibilidade. O servir a Cristo nos dá essa legalidade. O servir a Cristo nos dá essa autoridade. Atos 27, versículos de 1 a 12, diz assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos no navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha. Chegamos a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou o navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cenido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laséia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Versículo 10, Paulo então agora vai se pronunciar. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas mais adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Uma expressão que ecoa, queridos, durante séculos a fim, durante décadas a fim, e convenientemente, vez em quando faz morada no meu e no seu coração é: se conselho fosse bom,
Ah, vocês são do meu tempo. Vocês se lembram. Se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia. Mas a esperança, queridos, essa não pode ser silenciada ou ter silenciada a sua voz. Nós fomos chamados em Cristo para sermos a voz da graça de Deus. Nós fomos chamados para sermos arautos da esperança. Nós fomos chamados para sermos emissários da misericórdia do Pai. Mas desde o Éden, aceitar conselhos nunca foi o nosso forte. Os maiores erros cometidos pela humanidade durante tantas eras foi justamente taparem os ouvidos e negligenciar conselhos muito apropriados. Todas as vezes que pessoas foram incitadas pelo orgulho, pela vaidade, calaram a voz da razão. Sempre que alguém desejou tapar os ouvidos e não ouvir conselhos apropriados, algo errado aconteceu. Essa mesma tripulação agora está no impasse. Eles estavam atrasados para a viagem, e eles sabiam que não poderiam continuar até a Itália. Eles haviam entrado numa época muito perigosa para a navegação, e o apóstolo Paulo agora vai adverti-los que continuar aquela viagem seria um risco muito grande, traria prejuízos para o navio, para as cargas e quem sabe até para as próprias vidas, mas eles não deram ouvido ao apóstolo Paulo. Paulo está numa condição de prisioneiro, ele se pronuncia, mas agora eles dizem: vamos ouvir os outros, que talvez sejam mais importantes que você. Quando eu chego a Provérbios 15, 22, a Bíblia diz assim: planos fracassam onde não há conselho. Salmo 81, verso 10 diz: abre bem a boca, e eu a encherei de coisas boas. Quando eu chego a Atos, capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Queridos, o silêncio talvez seja um dos maiores pecados da igreja do século 21. O silêncio mata tanto quanto as atitudes erradas. O mundo vai mal, as famílias se deteriorando, filhos morrendo, igrejas em inanição por fome da palavra. Nós precisamos nos pronunciar, queridos, profetas de Deus, homens e mulheres que carregam a liberdade do Senhor para proclamar o Evangelho, não tem foro privilegiado. Nós temos uma missão. O Senhor disse: abre a sua boca que eu encherei, vá e fale, se pronuncie, não se cale, levante a sua voz, porque a partir dela a transformação chegará a todos os recônditos. Mas a igreja tem silenciado e ficado passiva, assistindo, observando as coisas acontecerem ao seu entorno. Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15 diz assim: se hoje ouvires aquilo que foi dito, ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Queridos, se as pessoas não irão nos ouvir, a sentença não estará sobre o silêncio, mas será impetrada em razão do descaso daqueles que se recusaram a ouvir. A responsabilidade sai das nossas mãos, mas nós não podemos nos calar. Tenho uma frase para você: todas as vezes que as recomendações bíblicas não forem ouvidas, as provações farão com que elas mereçam a devida atenção. Por isso é importante você e eu, nós, nos pronunciarmos. Segundo lugar, servir a Deus nunca foi uma opção, porque você pode encorajar, mesmo quando as pessoas não merecem isso. E é a narrativa dos versículos 21 ao 26 do capítulo 27 que nós estamos nele. As palavras de Paulo, queridos, elas não foram ouvidas, mesmo sendo ele talvez o mais experiente daquele navio.
Acredita-se, alguns historiadores dizem, que entre as 11 viagens de Paulo pelo Mediterrâneo, ele deva ter viajado pelo menos 5.500 quilômetros pelo mar. Mas a sua fé e o seu caráter são maiores do que a sua experiência, acreditam alguns. Mas Paulo é alguém que sabe do que está falando. Quando eles começam a navegação e ele começa a perceber o tempo ruim, ele traz uma palavra de advertência. Depois de 11 dias que eles estão ali, percebendo os atos de desespero dos tripulantes, diante de uma tempestade avassaladora, que se tornou noite durante o dia, porque não havia sol e nem estrelas para guiá-los, Paulo agora vence a contrariedade, supera a sua indignação, porque na crise de desespero, ele não busca revanche, mas encorajamento. Queridos, você já experimentou aconselhar alguém e não foi ouvido? E quando agora a pessoa volta com um problema estabelecido, vem a hora que parece que é a revanche, você diz, mas eu te disse, eu te avisei, o problema agora é seu. Mas Paulo não faz isso. Pelo contrário, ele vai usar todo o seu conhecimento e vai tentar ajudá-lo. Se por um lado nós temos dificuldades, queridos, em aceitar conselhos, por outro, tentar persistir quando somos contrariados é um grande desafio. Todas as vezes que nós não formos ouvidos no presente, escute isso, o futuro vai responder por nós. Todas as vezes que não formos ouvidos no presente, o futuro responderá por nós. Nós não somos os detentores da graça, os aferidores do merecimento. Por isso, sempre há possibilidade de retratação, há possibilidade de recomeço, há possibilidade de refazer de novo. Provérbios 16, 24 diz, palavras bondosas, essas são como o mel, doce para a alma e saudáveis para o corpo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ensinem e aconselhem uns aos outros, diz o texto, com toda a sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Que suas conversas sejam sempre amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Se você não foi ouvido num determinado momento, não se cale. Termine a obra que o Senhor colocou nas suas mãos para terminar. A revanche nunca deverá ser o combustível que alimenta nossas posições e atitudes. Devemos seguir as orientações divinas. Não se cale. Ainda que você seja contrariado, fale e deixe que o Senhor haja. Em terceiro lugar, você pode ser um canal do poder de Deus, mesmo que as pessoas não creiam. E é o que diz os versículos 33 ao 41. Entre os aspectos, queridos, mais admiráveis de Paulo, na minha concepção, e que o engrandece diante de cada um de nós, está o caráter íntegro desse homem. Ele consegue combinar sua integridade com espiritualidade, bom senso, fé e obras. A posição de Paulo, ela não está condicionada a circunstâncias e nem a números. Todos os fatores aqui nesse texto são contrários a ele, mas a promessa divina, essa era o fundamento da fé de Paulo. Já faziam 2 semanas que o navio tinha sido arrastado do porto de Creta. E é na adversidade que a nossa fé é colocada à prova. É durante a tempestade, é durante as lutas, é durante as provas que se consolida a nossa confiança. Porque a vida cristã, ela independe de condições. Ela não varia, ou pelo menos não deve variar, de acordo com as circunstâncias. Não é o tempo bom,
não é a concordância dos acontecimentos que determinam o resultado das provações e das ações agora de Deus. Paulo sabia que havia um propósito estabelecido para se apresentar diante de César, porque nessa parte do texto, ele vai dizer que naquela noite, o anjo do Senhor se colocou ao seu lado e disse que era necessário que ele fosse a Roma. Ele sabia que chegaria lá, porque Deus havia garantido que assim o seria, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Por isso, mesmo em meio a cada uma delas, nós precisamos ser um canal de esperança, onde quer que Deus nos leve. As dificuldades, queridos, elas não provam a fé dos que não creem, mas justamente daqueles que acreditam. Por isso que nem sempre estaremos de acordo com a maioria, porque é a prova dos que creem que é colocada para ser testada, não daqueles que não creem. Por isso talvez você esteja numa condição como essa, talvez por isso você tenha sido trazido aqui hoje à noite, porque talvez a sua fé esteja sendo provada. Por último, você pode influenciar pessoas a fazerem o bem pelo seu testemunho. É o que diz os versículos 42 ao 44 desse mesmo texto. Os soldados queriam matar os prisioneiros, para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo, e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar, que saltassem ao mar primeiro, e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas, ou pedaços de navio destruído. Assim, todos chegaram à praia, diz o texto, em segurança. Tiago capítulo 3, versículos 11 e 12 diz assim: acaso de uma mesma fonte pode sair água doce, ou pode sair água amarga? Pergunta ele: pode uma figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte que seja salgada. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrito não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. A influência, queridos, lembre-se disso. A influência, ela estabelece convergência e nunca a divergência. Influenciar não tem a ver com singularidade ou pessoalidade, mas com coletividade. O bem não é buscado apenas para um, mas para todos. O apóstolo Paulo, ele não está preocupado em se beneficiar, mas em preservar a todos, aqueles que estão com ele. Paulo sabe que uma atitude pode agir oportunamente promovendo o fator de Deus. As declarações de Paulo revelam a inteireza do seu ser e do seu propósito. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 17 a 23 vão dizer isso. A obra de Cristo, queridos, não tem a ver com uma parte, mas ela tem a ver com o todo, porque ele veio buscar e salvar a todos quantos se haviam perdido. Porque nós somos escravos de Cristo, nós somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Ser escravos de Cristo é se sujeitar ao seu senhorio voluntariamente. Não é uma imposição, é um privilégio, é um propósito e um projeto de vida. Há pessoas aguardando o seu pronunciamento, há pessoas aguardando a sua voz, há pessoas aguardando o seu coração. Você que está aqui hoje à noite, a palavra é para você, a palavra é para mim. Repete comigo assim: nós somos as mãos que Cristo usa. Você é as mãos que Cristo usa. Deus espera contar com você. Por isso, nessa noite, enquanto o nosso ministério entoa essa última canção,
eu te convido a, se você se sentir motivado, incentivado a ofertar mais ao Senhor da sua vida, do seu ministério, dos seus dons e dos seus talentos que Ele deu, enquanto o ministério canta, você se coloca em pé. Você observa como você está e aquilo que você deseja ser e fazer para o Senhor. Enquanto eles vão cantar, você vai se colocando em pé, porque o Senhor quer usar você para o louvor da glória dEle. Essa semana nós tivemos um menino querido que foi visitado pelo pastor Eberton. O Rian, ele contraiu uma meningite bacteriana. Rian, então, foi internado no hospital e foi visitado pelo pastor com os doutores da alegria. Oraram por ele, levantaram um clamor e intercederam. Ele já está de volta em casa. A Ana Carolina disse eu hoje pela manhã, há 3 semanas foi visitada com uma doença, uma bactéria no sangue. Os médicos perguntaram à família, vocês acreditam em Deus? A família disse, sim, nós cremos em Deus. Eles disseram, então clame a Ele, porque nós não temos mais nada para fazer. Já fizemos tudo o que podíamos e os nossos recursos médicos, clínicos e científicos se esgotaram. Por isso, Ana Carolina entrou num quadro agora de coma, foi transferida para a UTI e durante 3 semanas consecutivas. Essa igreja orou, através do ministério de homens, de mulheres e até as crianças intercederam. Anteontem, não é isso, Rafael? A Ana Carolina voltou do coma e, para a glória de Deus, já está no quarto. E Deus foi tão bondoso que o plano dela dava direito à enfermaria. Ela está num quarto que foi provido para ela. Deus, Ele é assim. Deus é um Deus detalhista, mas Deus precisa de você. Deus conta com você, com as suas mãos e com o seu coração. Deus te desafia nessa noite a servi-lo. Enquanto o ministério canta, você pode ficar de pé, se você quer assim fazer. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Vamos todos cantar, diga. E através de mim, Jesus, através de todos nós, nós somos a luz de Cristo para o mundo. Através de mim, depende de mim, de você. Jesus, clareia. Eu vou brilhar. A minha luz está em Cristo Jesus. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, e através de nós, através de mim, e através de mim, Jesus clareia. E através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz
Deus colocou dons e talentos nas suas mãos, mas eles não pertencem a você. Eles pertencem ao Senhor, e você deve usá-lo para o louvor da sua glória. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus ungiu os seus lábios, sua mente e seu coração. E talvez ainda nessa semana, oportunidades sejam abertas para você servir ao Senhor. Talvez durante essa semana, você seja desafiado a cumprir a missão de levar a palavra, o consolo, o abrigo a todos quanto necessitam. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Eu queria convidar a todos vocês a se colocarem em pé, por favor, e dar a mão aí para o querido que está ao seu lado. Dá a mão para a querida que está ao seu lado. Nesse gesto você vai fortalecê-lo, você vai animá-lo, você vai dar uma palavra de ânimo a ele para cumprir a missão para a qual o Senhor nos chamou. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, a nossa vida pertence ao Senhor. O desejo da nossa alma é poder servi-lo. O desejo da nossa alma é poder bendizê-lo. As nossas vozes, o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser está diante do Senhor. Deus, usa-nos conforme a tua graça, usa-nos conforme o teu querer. Deus, enche-nos com a tua misericórdia, enche-nos com o teu favor, de poder e de autoridade, para proclamarmos o Evangelho do Senhor, aonde os nossos pés repousarem, que aonde as nossas mãos tocarem, o favor do Senhor chegue juntamente. Deus, toma os meus irmãos aqui nessa noite, queridos e queridas, toma a minha vida, toma o meu ser, para o louvor da sua glória, que nós sejamos a expressão do seu amor, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos os emissários da graça, onde quer que nós nos encontremos, que nós sejamos a mente, que nós sejamos o coração, que nós sejamos o ser do Senhor, aonde, Pai, as pessoas estiverem e que conosco encontrarem, que nós sejamos a palavra de esperança, a palavra de vida, o promotor do congraçamento, que nós sejamos, Pai, a misericórdia do Senhor, agora sendo estendida através de um gesto de bondade, de um gesto de favor e de um gesto de misericórdia. Pai, nós não somos, Pai, aqueles que vão ficar passivos diante do favor do Senhor sendo derramado sobre nós. Nós queremos ser os emissários que vão levá-los a todos os lugares. Muito obrigado, Pai, pela sua presença nessa noite, pelo teu favor. Despede-nos debaixo da tua graça. E que o favor de Deus Pai, a graça misericordiosa do Senhor e que as doces revelações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que haja paz em Jerusalém e que as nossas mãos estejam, Pai, hoje e a partir de hoje, estendidas para servir ao Senhor e para se estender para serem para o louvor da sua glória. Nós nos despedimos assim, cantando essa linda canção, agradecidos por essa noite, e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Canta conosco, dá um abraço aí no querido, na querida, vai em paz, que Deus te acompanhe. E através de mim, Jesus